A engenharia genética é um ramo do conhecimento da biologia molecular e da genética, a qual visa a aplicação das técnicas da engenharia para a manipulação, recombinação e seleção artificial dos genes. É importante ressaltar a diferença entre a engenharia genética e a epigenética. A epigenética é o conjunto de mecanismos bioquímicos que alteram o funcionamento das células e as características hereditárias sem alterar o DNA. Os mecanismos epigenéticos atuam na ativação e desativação de certos genes a partir de fenômenos externos. Já a engenharia genética trabalha exclusivamente com as alterações do código genético propriamente dito. Como já vimos, a engenharia genética é a modificação do gene em laboratório. Agora, vamos falar sobre vacina transgênica ativa por DNA recombinante. Vamos para o passo a passo. Primeiro, precisa-se de enzimas de restrição, que atuam como tesouras cortando a parte do DNA de interesse. Depois, precisa-se de DNA ligases, que atuam como cola, colando a parte do gene cortada ao vetor plasmídio, assim fazendo o DNA recombinante. Para a clonagem deste, precisa-se introduzir o vetor em uma bactéria, pois conforme ela se multiplicar, o DNA recombinante também se multiplicará. E assim é feita a técnica do DNA recombinante. Essa é uma das técnicas que mais se destaca para a criação da vacina do coronavírus. O Prêmio Nobel de Química de 2020 foi histórico. Foi a primeira vez que duas mulheres ganharam juntas o Nobel de Química. São elas, Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna. Elas ganharam o prêmio por terem desenvolvido a técnica CRISPR, ferramenta utilizada para alterar o código genético. A técnica utiliza a proteína Cas9, guiada pelo RNA transportador, como uma tesoura genética capaz de recortar o código de maneira altamente precisa. Desta forma, é possível reparar ou silenciar o gene de interesse. Algumas aplicações da técnica CRISPR são ser utilizada em terapias contra o câncer, identificação de doenças genéticas e possível cura de doenças hereditárias. No laboratório, os cientistas também estão editando genes de porcos para desenvolver órgãos que possam ser transplantados em humanos sem que haja rejeição. Uma ressalva quanto ao uso da técnica é que ela não pode ser usada em embriões humanos que vão ser implantados em tratamentos de reprodução assistida, pois não há controle se, ao editar o gene que causa a doença genética, não se está criando mutações no bebê que não podem ser controladas. A edição do DNA de maneira desmedida não pode ser feita em humanos pelo simples fato de que os efeitos são, de certo, imprevisíveis. O sequenciamento genético é muito útil para que os pesquisadores, os cientistas, consigam separar um gene específico e dele extrair um genoma ou alguma informação que vai ser útil para alguma pesquisa, como por exemplo pesquisas para vacinas, tratamento de doenças, descobertas sobre novas células, novas bactérias, novos vírus. O sequenciamento genético também é bom para descobrir a ancestralidade das pessoas. Então, na paleontologia, por exemplo, ele é usado para descobrir de qual linhagem os animais vieram e de que local eles surgiram. O estudo da genética possibilitou um grande avanço na área da saúde. Uma das maiores mudanças do último século foi o surgimento de transplantes bem-sucedidos. Hoje, cientistas procuram maneiras de evitar as rejeições e acabar com as filas de espera. O transplante entre espécies diferentes, chamado de xenotransplantes, são uma das apostas para acabar com as filas. Os porcos são as espécies mais estudadas e vistas como possíveis doadores para os seres humanos. Recentemente, uma pesquisa conseguiu eliminar 25 retrovírus endógenos que podem contaminar o homem de 37 porquinhos. Os cientistas usaram a técnica CRISPR, já explicada anteriormente, para editar os genes, e depois a clonagem para colocar o material genético dessas células em um óvulo e criar embriões. Mas remover retrovírus não é o suficiente para que as rejeições não aconteçam, e a edição de tantos genes de uma só vez leva à instabilidade do DNA e à perda de informações genéticas. A medicina regenerativa é outra área que, por meio de células-tronco, consegue curar tecidos conjuntivos, reparar cartilagens danificadas e reconstruir, até certo ponto, ossos fraturados. A esperança é que no futuro possamos criar órgãos que tenham material genético idêntico ao do receptor. E como criar órgãos do zero?
A engenharia de tecidos é o campo que estuda as novas ferramentas para tornar a biofabricação e bioimpressão possível. O grande desafio é entender como ocorre a regulação do comportamento celular e reproduzir esses conhecimentos para a fabricação de biomateriais compatíveis com a produção de tecidos, células e órgãos. A tarefa não é fácil e envolve questões éticas que precisam ainda ser discutidas. Porém, com todas as transformações e avanços da engenharia genética, podemos ter a esperança de um futuro em que filas de transplantes e rejeições não existam mais e pessoas possam ter uma nova chance para viver. Mas mesmo depois de tanta coisa interessante, tanta coisa legal, como mapas genéticos, tesouras que cortam nossos genes, bactérias se multiplicando, órgãos impressos, alimentos transgênicos, a pergunta que não quer calar é: mas e o futuro? Porque se a gente tem isso agora, o que resta pro nosso futuro? Será que a gente vai ter clones? Será que a gente vai ter superpoderes, quero dizer, melhoramentos genéticos? Bom, a verdade é que a evolução humana sempre está acontecendo, mas ela sempre aconteceu um processo muito lento, um processo que a gente não teve muito controle. Mas agora é uma incógnita, o Homo Deus. O que a gente vai acontecer? O que vai acontecer com a espécie humana? Será que vai todo mundo virar uma nova espécie? Será que a gente vai chegar a melhoramentos genéticos capazes de curar todas as doenças e acabar com todos os problemas no mundo? Será que a gente vai virar um bando de zumbi? Será que a gente vai virar um Transformers e se aliar aos robôs e se fundir numa interface humano-máquina? Bom, a verdade é que ninguém sabe, porque o futuro não é uma coisa certa, é uma coisa que depende da gente. Então eu espero realmente que com essa apresentação alguém tenha tido ideias e se maravilhado com o que a gente já conseguiu até agora, porque nessa jornada da ciência sempre a gente está evoluindo e o nosso trabalho é sempre aprender. Muito obrigado!